O milionário ensina a garota a usar a ferramenta e diz, com a mão mais firme assim. Mas foi a firmeza dela que acabou desestabilizando ele. O barulho ensurdecedor da serra elétrica ecoava pelo galpão da Escola Técnica Professor Antônio Vieira, na região da Liberdade, em São Paulo. Isabela Santos ajustou os óculos de proteção e respirou fundo, tentando controlar a ansiedade que sempre a dominava quando precisava usar aquelas máquinas pesadas. Suas mãos pequenas, mas calejadas pelo trabalho, tremiam levemente enquanto segurava a peça de pinos que seria transformada em parte de uma estante. Isa, relaxa a postura. Você está tensa demais, gritou Marcelo, o instrutor, por cima do barulho. Aos 50 e poucos anos, ele tinha a paciência de quem já havia ensinado centenas de alunos ao longo de 2 décadas. Era quinta-feira, quase 10 da noite, e Isabela sentia o cansaço acumulado de mais um dia exaustivo. Havia saído do escritório de contabilidade às 6, pegado 2 ônibus até chegar em casa na Zona Leste, preparado o jantar para a mãe e o irmão mais novo e ainda conseguido chegar no curso apenas 5 minutos atrasada. A rotina era sempre a mesma há 2 anos, desde que decidiu investir em sua paixão secreta, trabalhar com madeira. O curso noturno de marcenaria era sua válvula de escape e, ao mesmo tempo, a esperança de um futuro diferente. Isabela sonhava em abrir uma pequena oficina especializada em móveis artesanais, algo que combinasse funcionalidade com beleza. Sabia que era ambicioso demais para alguém como ela, uma mulher de 26 anos, criada na periferia, sustentando a família sozinha desde a morte do pai, mas não conseguia abandonar esse sonho. Pronto, agora pode desligar, orientou Marcelo, vendo que o corte estava finalizado. Isabela desligou a serra e suspirou, observando o resultado. Não estava perfeito, mas estava melhorando. Ao seu redor, outros 12 alunos trabalhavam em seus próprios projetos. A maioria eram homens entre 30 e 50 anos, operários que buscavam se especializar ou aposentados descobrindo novos hobbies. Ela era uma das únicas 3 mulheres da turma. Como está o projeto da estante? Perguntou Carla, uma das colegas, aproximando-se com um copo de café da máquina velha que ficava no canto do galpão. Devagar, mas andando. Se tudo der certo, termino até o final do mês, respondeu Isabela, tirando os óculos de proteção e passando a mão pelo rosto suado. O calor de janeiro em São Paulo tornava o ambiente ainda mais desconfortável. Você tem jeito para isso, menina? Já pensou em fazer disso profissão mesmo? Isabela sorriu, mas um misto de esperança e resignação passou por seus olhos castanhos. Penso todo dia, Carla. Mas é complicado, né? Preciso de capital para começar, um espaço... São muitos obstáculos. Obstáculo é coisa que se contorna, disse uma voz masculina atrás delas. As duas se viraram e viram um homem que Isabela não reconhecia. Alto, cabelos castanhos ligeiramente grisalhos nas têmporas, usando uma camisa simples de algodão e jeans. Deveria ter por volta dos 30 anos, mas havia algo em seus olhos escuros que sugeria experiência além da idade. Desculpem, não queria me intrometer na conversa, continuou ele com um sorriso educado. Sou Gabriel. Começo como instrutor voluntário na próxima semana. Marcelo se aproximou nesse momento, limpando as mãos em um pano. Ah, Gabriel. Pessoal, esse é o Gabriel Mendoza. Vai nos ajudar com as aulas de técnicas avançadas. Isabela estendeu a mão, notando que a de Gabriel era firme, mas não áspera. Claramente não eram mãos de quem trabalhava com ferramentas diariamente. Isabela Santos. Prazer. O prazer é meu. Vi seu trabalho ali. Está muito bom para quem está começando. Obrigada. Ela respondeu sentindo uma pontada de constrangimento. Por algum motivo, a presença daquele homem a deixava nervosa. Talvez fosse o modo como ele falava, educado demais, ou as roupas claramente caras apesar de simples. O sino da escola tocou, indicando o fim da aula. Os alunos começaram a guardar as ferramentas e limpar suas bancadas. Bom, nos vemos segunda-feira então, disse Gabriel, se despedindo de todos. Isabela o observou sair, curiosa sobre o que levaria alguém como ele a dar aulas voluntárias em uma escola técnica da Liberdade. Havia algo intrigante naquele homem, mas ela tinha preocupações mais urgentes: pegar o último ônibus para casa e tentar dormir pelo menos 6 horas antes de começar tudo novamente. Na segunda-feira seguinte,
Isabela chegou ao curso mais cedo que o usual. O dia no escritório havia sido menos corrido, e ela aproveitou para parar no mercado e comprar alguns ingredientes frescos para o jantar. Sua mãe, Dona Carmen, estava se recuperando de uma gripe e precisava de uma alimentação melhor. O galpão ainda estava silencioso quando ela entrou. Apenas o som distante do trânsito da Avenida Liberdade ecoava pelas janelas abertas. Isabela gostava desses momentos de paz, quando podia observar as ferramentas organizadas nas paredes e imaginar todas as possibilidades que elas ofereciam. Chegou cedo hoje. Ela se virou e viu Gabriel organizando algumas peças de madeira em uma das bancadas. Estava vestindo a mesma simplicidade da semana anterior, jeans e uma camisa de botão, mas Isabela notou o relógio caro em seu pulso. "Gosto do silêncio antes da aula começar", respondeu ela, se dirigindo à sua bancada. "Você também chegou cedo. Queria me organizar melhor. É minha primeira vez ensinando aqui e estou um pouco nervoso", admitiu Gabriel com um sorriso honesto. Isabela o estudou por um momento. Havia algo genuíno naquela confissão que a surpreendeu. "Você já trabalhou com marcenaria antes. Quando era adolescente, passava os verões na casa do meu avô no interior. Ele tinha uma pequena oficina e me ensinou o básico, mas faz muito tempo." Gabriel pegou uma plaina e a examinou cuidadosamente. "E você, como começou?" "Meu pai era pedreiro, sempre gostou de fazer pequenos móveis nas horas vagas. Eu ficava observando, pedindo para ajudar. Ele dizia que eu tinha olho bom para medidas." Isabela sorriu com a lembrança, mas rapidamente a tristeza passou por seus olhos. "Ele morreu há 5 anos, câncer." "Sinto muito", disse Gabriel com sinceridade. "Obrigada. Demorei um tempo para ter coragem de mexer com madeira de novo. Quando finalmente resolvi fazer o curso foi como... não sei como recuperar um pedaço dele." O silêncio que se seguiu foi respeitoso, não constrangedor. Gabriel pareceu entender que não eram necessárias mais palavras sobre o assunto. Outros alunos começaram a chegar, e Marcelo apareceu carregando um projeto novo. "Boa noite, pessoal. Hoje vamos trabalhar em entalhes decorativos. Gabriel vai nos mostrar algumas técnicas que aprendeu." Durante a primeira hora, Gabriel demonstrou diferentes tipos de corte e acabamento. Isabela observou fascinada como suas mãos, aparentemente delicadas, manuseavam as ferramentas com precisão. Era evidente que, apesar dos anos longe da marcenaria, ele não havia perdido a técnica. "Agora é a vez de vocês tentarem. Vamos fazer um entalhe simples nesta peça de cedrinho", anunciou Gabriel, distribuindo pequenos pedaços de madeira para cada aluno. Isabela pegou sua formão e começou a trabalhar, mas logo percebeu que estava com dificuldades. O movimento que parecia tão natural quando Gabriel demonstrava se tornava desajeitado em suas mãos. "Posso ajudar?" Gabriel se aproximou, notando sua frustração. "Não consigo fazer a curva ficar uniforme", admitiu Isabela, mostrando o resultado irregular de seus esforços. Gabriel ficou atrás dela, colocando suas mãos sobre as dela para guiar o movimento. "Com a mão mais firme, assim", disse suavemente, próximo ao seu ouvido. "O segredo é deixar a ferramenta fazer o trabalho, não forçar." Isabela sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com a brisa noturna que entrava pelas janelas do galpão. As mãos de Gabriel eram quentes e seguras, guiando suas com uma delicadeza que contrastava com a firmeza necessária para o trabalho. "Viu? Agora está saindo naturalmente", murmurou Gabriel, ainda guiando seus movimentos. De repente, Isabela se deu conta de quão próximos estavam. Podia sentir o cheiro sutil de sua colônia, misturada com o aroma da madeira. Seu coração acelerou de um jeito que a deixou confusa e ligeiramente envergonhada. "Consegui", disse ela, se afastando ligeiramente quando o entalhe ficou pronto. "Obrigada." "De nada. Você tem mãos hábeis. Só precisava de um pouco de confiança", respondeu Gabriel. Mas Isabela notou que ele também parecia ligeiramente sem jeito. O resto da aula transcorreu normalmente, mas Isabela não conseguia se concentrar completamente. Havia algo no jeito como Gabriel a havia ajudado, na proximidade, na paciência, que a tinha mexido mais do que estava disposta a admitir. Quando a aula terminou e ela estava guardando suas ferramentas, Gabriel se aproximou novamente. "Isabela, posso fazer uma pergunta pessoal?" Ela o olhou, curiosa e ligeiramente apreensiva. "Pode."
Você realmente tem planos sérios de abrir sua própria marcenaria? A pergunta a pegou de surpresa. Por quê? Porque vi seu trabalho hoje e das outras vezes que vim aqui. Você tem talento natural e, mais importante, tem paixão genuína pelo que faz. Isso é raro. Isabela sentiu o rosto esquentar. Elogios sempre a deixavam desconfortável, especialmente vindos de alguém como Gabriel, que claramente vinha de um mundo muito diferente do seu. É um sonho, mas complicado de realizar. Sonhos complicados são os únicos que valem a pena, disse Gabriel, pegando sua mochila. Boa noite, Isabela. Nos vemos na quarta. Ela o observou sair mais confusa do que antes. Havia algo em Gabriel Mendoza que a intrigava e, ao mesmo tempo, a deixava cautelosa. Homens como ele não apareciam na vida de mulheres como ela por acaso. Mas enquanto pegava o ônibus para casa, Isabela não conseguiu parar de pensar nas palavras dele, e especialmente na sensação de suas mãos guiando as dela com tamanha segurança. Gabriel estacionou seu BMW na garagem do apartamento em Moema e ficou alguns minutos sentado no carro, refletindo sobre a aula da noite anterior. Não conseguia tirar Isabela da cabeça, a determinação em seus olhos, a delicadeza de suas mãos trabalhando a madeira e, principalmente, a vulnerabilidade que ela tentava esconder atrás de uma postura forte. Subiu para o apartamento duplex, que ocupava os 2 últimos andares de um edifício de luxo. O espaço minimalista, decorado por um arquiteto renomado, sempre lhe parecera perfeito até recentemente. Agora, depois de passar algumas horas em um galpão simples da Liberdade, cercado de ferramentas antigas e o cheiro honesto da madeira, sua casa parecia fria e sem alma. Gabriel, você chegou tarde hoje, disse Marina, sua ex-noiva, que estava saindo da cozinha com uma taça de vinho branco na mão. Ele suspirou. Marina ainda tinha as chaves do apartamento, e mesmo depois de 3 meses do término oficial do relacionamento, ela aparecia com frequência, sempre com alguma desculpa plausível. Oi, Marina. Esqueci que você vinha buscar o restante das suas coisas hoje. Na verdade, já peguei tudo, mas estava pensando... Ela se aproximou, usando o tom sedutor que conhecia bem. Talvez tenhamos terminado por impulso. Você anda diferente, mais distante. Que tal conversarmos? Marina Vasconcelos era objetivamente uma mulher deslumbrante. Loira, elegante, filha de uma família tradicional paulistana. Eles tinham se conhecido em uma festa beneficente 2 anos antes, e o relacionamento havia fluído naturalmente. Ambos frequentavam os mesmos círculos sociais. Tinham gostos similares, expectativas compatíveis. Pelo menos, era o que Gabriel pensava até alguns meses atrás. Marina, nós já conversamos sobre isso. Não deu certo, e está tudo bem. Você merece alguém que o quê? Que não suma por aí dando aulas em escola pública? Ela interrompeu, com um tom ligeiramente ácido. Gabriel a olhou com surpresa. Como você soube das aulas? São Paulo é menor do que parece, especialmente no nosso meio. Rodrigo comentou que te viu saindo de uma escola técnica na Liberdade. Sério, Gabriel, que fase é essa? Crise de meia-idade aos 32? A irritação começou a crescer em seu peito. Era exatamente esse tipo de atitude que o tinha feito questionar o relacionamento com Marina. E antes dela, com todo o ambiente social em que havia sido criado. Não é uma fase, Marina. É uma escolha. Cansei de viver em uma bolha, fingindo que meu dinheiro e minha posição social me tornam uma pessoa melhor. Não torna? Gabriel, você tem uma empresa que emprega 50 pessoas, contribui para a economia, paga impostos. Isso não vale nada? Ele se serviu um copo de água na cozinha tentando manter a calma. Vale, claro que vale, mas não me preenche mais. Sinto como se estivesse vivendo a vida que meu pai planejou para mim, não a que eu escolhi. Marina o seguiu, claramente frustrada. E essa é sua solução? Brincar de professor voluntário com... Que tipo de pessoas frequentam esses cursos? Pessoas trabalhadoras, honestas, que têm sonhos verdadeiros, respondeu Gabriel, pensando automaticamente em Isabela. Sonhos verdadeiros, repetiu Marina com sarcasmo. Como é romântico! E quando essa fase passar e você voltar à realidade? Gabriel a encarou firmemente. Marina, por favor, deixe as chaves na mesa e vá embora. Não temos mais nada para conversar. Ela o fitou por um longo momento,
claramente não esperando uma resposta tão definitiva. Finalmente deixou as chaves na bancada de mármore e pegou a bolsa. Quando você cansar de brincar de herói social, me ligue, disse, saindo sem olhar para trás. Gabriel ficou sozinho no apartamento silencioso, olhando pela janela panorâmica que mostrava a cidade iluminada. Pela primeira vez em meses, não se sentiu solitário. Pelo contrário, sentia-se livre. Na quarta-feira, Isabela chegou ao curso carregando 2 sacolas pesadas além da mochila usual. Havia parado no mercado para comprar ingredientes para um bolo que prometera fazer para o aniversário de seu João, o porteiro do prédio onde trabalhava. O homem de 60 anos sempre a tratava como uma filha, e Isabela fazia questão de retribuir o carinho. Isa, que peso é esse? Perguntou Carla, vendo-a entrar no galpão claramente sobrecarregada. Compras para casa. Amanhã tenho que acordar mais cedo para fazer um bolo, então resolvi aproveitar e já trazer tudo hoje. Gabriel, que estava organizando suas ferramentas, olhou na direção das 2 mulheres. Isabela parecia mais cansada que o usual, e ele notou que ela mancava ligeiramente. Está machucada? Perguntou, se aproximando. Não é nada, só o pé doendo um pouco. Sapato apertado o dia inteiro no trabalho, explicou Isabela, tentando parecer casual, mas Gabriel percebeu que a dor era mais séria do que ela admitia. Onde você trabalha? Perguntou Carla. Em um escritório de contabilidade no centro. Trabalho lá há 6 anos, desde que terminei o técnico em contabilidade. Gabriel ficou surpreso. Havia assumido que Isabela trabalhava com as mãos, talvez em algum serviço relacionado à marcenaria. Descobrir que ela passava os dias inteiros lidando com números em um escritório, depois vinha para o curso e ainda cuidava da família em casa, deu-lhe uma nova perspectiva sobre sua determinação. Deve ser cansativo, comentou ele. É a vida, respondeu Isabela, com um sorriso que não escondia totalmente a exaustão. Pelo menos aqui posso fazer algo que realmente gosto. Durante a aula, Gabriel notou que Isabela estava se esforçando mais que o usual para se concentrar. Ela errava medidas simples e parecia frustrada consigo mesma. Isabela, que tal darmos uma pausa? Sugeriu ele, quando a viu suspirar pela 3ª vez, diante de um corte que havia saído torto. Não, está tudo bem, só preciso me concentrar mais. Às vezes a concentração vem justamente quando paramos de tentar forçá-la. Venha, vamos tomar um café. Ela hesitou, mas acabou concordando. Foram até a pequena área de descanso que ficava do lado de fora do galpão, onde algumas mesas de plástico estavam dispostas sob uma árvore de jacarandá. Fale-me sobre seus planos para a marcenaria, disse Gabriel, entregando-lhe um copo de café da máquina. Isabela o olhou com cautela. Por que tanto interesse? Curiosidade profissional, respondeu ele com honestidade. E pessoal também. É raro encontrar alguém com uma paixão tão genuína. Você fala como se conhecesse muitas pessoas sem paixão. Gabriel riu, mas havia melancolia no som. Conheço. Na verdade, fui uma delas durante muito tempo. E o que mudou? Ele ficou em silêncio por um momento, observando o movimento da avenida ao longe. A morte do meu avô há 1 ano. Ele era a única pessoa da família que realmente me entendia. Quando morreu, percebi que estava vivendo uma vida que não era minha. Isabela o estudou com atenção. Havia dor real naquelas palavras, e ela reconhecia o sentimento. A perda de alguém que representa um porto seguro em um mundo complicado. Como era ele? Um imigrante espanhol que chegou ao Brasil nos anos 50 com uma mala e muita disposição para trabalhar. Construiu uma pequena empresa de construção do zero, sempre com as próprias mãos. Quando eu era criança, ele me contava histórias sobre como cada prédio que construía era parte de um sonho de alguém. E você, segue na construção civil? Gabriel hesitou. De certa forma, tenho uma empresa imobiliária, mas é diferente, mais focada em investimentos em corporações de alto padrão, muito longe do que meu avô fazia. Isabela percebeu que havia mais nessa história, mas não quis pressionar. Em vez disso, contou sobre seus próprios planos. Quero começar pequeno. Um ateliê em casa mesmo, fazendo móveis sob medida. Tem muita gente que quer peças únicas, mas não tem onde encontrar. O problema é o capital inicial. Ferramentas boas são caras e preciso de um espaço adequado. Já fez algum orçamento? Várias vezes. São pelo menos R$20 mil só para começar de forma básica.
Parece pouco para algumas pessoas, mas para mim, ela deu de ombros. Gabriel ficou em silêncio, processando a informação. 20.000 reais era o que ele gastava em um final de semana em Campos do Jordão. A diferença entre os mundos deles o atingiu com força total. E não tem como conseguir um empréstimo? Isabela riu, mas sem humor. Com que garantias? Moro de aluguel, não tenho carro, trabalho com carteira assinada, mas o salário é baixo. Nenhum banco me emprestaria esse valor. E a família? Amigos? Minha mãe é diarista. Meu irmão está no 2º ano do ensino médio. Todos que conheço estão na mesma situação que eu, ou pior. Gabriel se deu conta de como suas perguntas soavam ingênuas, quase ofensivas. Em seu mundo, quando alguém tinha um plano de negócio, simplesmente conseguia o capital necessário, seja através de contatos familiares, empréstimos bancários facilitados pela posição social ou investimento dos próprios recursos. Desculpe, minhas perguntas foram... Não, está tudo bem, interrompeu Isabela. É normal quem vem de uma realidade diferente não entender certas limitações. Ela disse isso sem amargura, apenas como um fato. Mas Gabriel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Pela primeira vez em sua vida, estava confrontando diretamente as diferenças de classe e não gostava de estar do lado privilegiado da equação. Isabela, posso fazer uma pergunta talvez indiscreta? Ela assentiu, embora parecesse apreensiva. Como você me enxerga? Quero dizer, que tipo de pessoa acha que eu sou? A pergunta a pegou completamente de surpresa. Isabela estudou o rosto dele, procurando sinais de que fosse uma pegadinha ou algum tipo de teste. Honestamente, acho que você é alguém que nasceu em uma família com dinheiro, teve boa educação, oportunidades. Provavelmente nunca precisou se preocupar com contas básicas ou escolher entre comprar comida e pagar uma conta de luz. Ela fez uma pausa. Mas também acho que você não é uma pessoa má. Tem algo genuíno em como trata as pessoas aqui, como se realmente se importasse. Gabriel assentiu lentamente. Você tem razão em tudo. E é exatamente isso que me incomoda. Por que deveria incomodar? Não é culpa sua ter nascido em uma família rica. Não, mas é minha responsabilidade o que faço com esse privilégio. Isabela o olhou com uma expressão nova, como se estivesse vendo uma faceta dele que não esperava existir. Antes que pudesse responder, Marcelo apareceu na porta do galpão. Pessoal, estamos voltando. Eles retornaram para a aula, mas o clima entre eles havia mudado. Havia uma honestidade nova, uma proximidade que ia além da atração física que ambos vinham tentando ignorar. Gabriel passou o resto da noite observando Isabela trabalhar, admirando não apenas sua habilidade com as ferramentas, mas sua determinação em criar algo belo, apesar de todas as limitações que a vida havia colocado em seu caminho. E pela primeira vez desde que começara a dar aulas voluntárias, ele teve uma ideia que ia muito além de simplesmente ensinar técnicas de marcenaria. No sábado seguinte, Isabela estava no mercado municipal fazendo as compras da semana quando ouviu uma voz familiar atrás dela. Isabela? Ela se virou e viu Gabriel parado entre as bancas de frutas, parecendo ligeiramente perdido. Estava vestido de forma mais casual que no curso, jeans desbotado e uma camiseta simples, mas ainda assim destoava do ambiente popular do mercadão. Gabriel? Que surpresa! O que faz por aqui? Estava procurando um lugar para comprar ingredientes frescos. Uma colega de trabalho me recomendou este mercado, mas confesso que estou um pouco perdido, admitiu ele, com um sorriso envergonhado. Isabela riu. Primeira vez no mercado municipal? É tão óbvio assim? Um pouquinho, respondeu ela divertida. Venha, eu te mostro os melhores lugares. Pelos próximos 40 minutos, Isabela guiou Gabriel pelas bancas, explicando como escolher as melhores frutas, negociar preços e onde encontrar os produtos mais frescos. Gabriel a observava fascinado, vendo como ela cumprimentava diversos feirantes pelo nome e como eles claramente a respeitavam e gostavam dela. Dona Isabela, como vai a família? Perguntou seu Antônio, dono de uma banca de temperos. Todos bem, seu Antônio. Como está a nova neta? Crescendo, que é uma beleza. Separei aqui umas ervas que sua mãe gosta. Pode levar, é cortesia. Gabriel observou a troca com interesse. Havia uma rede de relacionamentos genuínos ali.
uma comunidade de verdade que ele nunca havia experimentado em seus mercados gourmet de Moema. Você é muito querida aqui, comentou ele quando se afastaram da banca. Venho aqui desde criança com meu pai. Essas pessoas me viram crescer. Isabela pegou algumas laranjas, testando a firmeza. E você? Onde costuma fazer suas compras? Normalmente um delivery online ou aqueles mercados orgânicos de bairro nobre. Nada muito pessoal. Isabela percebeu uma melancolia na resposta dele. Deve ser prático. É, mas agora vejo que também é vazio. Eles continuaram caminhando entre as bancas e Gabriel insistiu em carregar as compras de Isabela. Ela protestou no início, mas acabou cedendo quando viu que ele realmente queria ajudar. Posso te fazer um convite? Perguntou Gabriel quando estavam saindo do mercado. Há um café muito bom perto daqui. Que tal tomarmos um lanche? Isabela hesitou. Gabriel, Se está preocupada com alguma coisa, pode falar. É que somos de mundos muito diferentes. Você percebe isso, né? Gabriel parou de andar e a encarou diretamente. Percebo. E daí? E daí que essas diferenças importam na vida real? Você pode estar se divertindo agora, conhecendo uma realidade nova, mas... Você acha que isso é um jogo para mim? Interrompeu ele, com uma seriedade que a surpreendeu. Isabela o estudou por um momento. Havia dor real naquela pergunta. Não sei o que é para você, respondeu honestamente. Então me dê uma chance de explicar. Por favor. Ela olhou para as sacolas de compras, pensou na mãe esperando em casa, nas contas para pagar, na vida complicada que a aguardava. Mas havia algo nos olhos de Gabriel que a fez assentir. Está bem, mas tem que ser algo simples. Eles foram para uma pequena padaria na esquina, o tipo de lugar que Gabriel jamais havia frequentado. Sentaram-se em uma mesa de fórmica, cercados pelo barulho das conversas dos vizinhos e pelo cheiro de pão fresh. Isabela, preciso te contar uma coisa. Começou Gabriel depois que pediram café e pão de açúcar. Meu sobrenome é Mendoza. Minha família tem uma empresa chamada Grupo Mendoza. Isabela franziu a testa. O nome lhe soava familiar, mas não conseguia localizar de onde. Construção civil e incorporação imobiliária. Provavelmente você já viu nossos prédios por aí. Então ela se lembrou. Grupo Mendoza. Os outdoors espalhados pela cidade, os edifícios de luxo, as reportagens nos jornais sobre o setor imobiliário. Ela o olhou com olhos arregalados. Você é rico. Rico mesmo. Minha família é. Eu herdei uma parte da empresa quando meu pai morreu há 3 anos. Isabela se recostou na cadeira, processando a informação. Não era apenas bem de vida como havia imaginado. Era verdadeiramente rico, do tipo que aparece em revistas sociais. Por que está me contando isso? Porque quero ser honesto com você. E porque quero que entenda que minha presença no curso não tem nada a ver com tédio ou filantropia superficial. Gabriel se inclinou para a frente. Quando meu avô morreu, ele me deixou uma carta. Nela dizia que estava preocupado comigo, que eu estava me tornando alguém que ele não reconhecia, alguém que havia perdido a conexão com o que realmente importa. E o que realmente importa? Criar algo com as próprias mãos. Ter propósito. Fazer diferença na vida real das pessoas. Gabriel olhou diretamente nos olhos dela. Desde que comecei a dar aulas, especialmente desde que te conheci, estou me lembrando de quem eu realmente quero ser. Isabela ficou em silêncio, mexendo no açúcar do café. A revelação a havia abalado mais do que esperava. Isabela? Estou tentando processar, admitiu ela. É muita informação de uma vez. Entendo. Mas quero que saiba que meu interesse por você, pela pessoa que você é, pelos seus sonhos, é completamente genuíno. Ela o encarou. Seu interesse por mim? Gabriel percebeu que havia se exposto mais do que pretendia, mas decidiu ser completamente honesto. Sim, você me fascina. Sua determinação, sua força, a forma como trata as pessoas. Há uma autenticidade em você que eu nunca encontrei em ninguém do meu mundo anterior. Isabela sentiu o coração acelerar, mas também uma onda de insegurança. Gabriel, você precisa entender uma coisa. Eu não sou um projeto social. Não sou alguém que você pode salvar ou transformar em um hobby. Eu sei disso, e não é isso que quero. Então, o que você quer? Gabriel respirou fundo. Quero te conhecer melhor. Quero entender seus sonhos e talvez ajudar a realizá-los se você me deixar.
Não como caridade, mas como alguém que acredita no seu talento. Isabela o olhou por um longo momento. Parte dela queria acreditar que aquilo era real, que um homem como Gabriel poderia estar genuinamente interessado nela, mas a parte prática, formada por anos de dificuldades, sussurrava palavras de cautela. Preciso ir, disse finalmente levantando-se. Minha mãe está esperando. Gabriel se levantou também, claramente desapontado, mas respeitando sua decisão. Posso pelo menos te acompanhar até o ponto de ônibus? Ela assentiu e caminharam em silêncio pelas ruas movimentadas do centro. Quando chegaram ao ponto, Isabela se virou para ele. Gabriel, obrigada por ter sido honesto comigo, mas preciso de um tempo para pensar sobre tudo isso. Claro, nos vemos na próxima aula. Vemos. Ela subiu no ônibus e acenou pela janela, vendo Gabriel ficar parado na calçada até o veículo desaparecer na avenida. Durante todo o trajeto para casa, Isabela não conseguiu parar de pensar na conversa. Gabriel Mendoza. Ela havia pesquisado o nome no Google algumas vezes, depois de ouvir falar da empresa, e sabia que se tratava de uma das famílias mais ricas de São Paulo. E agora esse homem estava dizendo que se interessava por ela. Parecia coisa de filme, bom demais para ser verdade. Na segunda-feira, Isabela chegou ao escritório de contabilidade, ainda pensando na conversa de sábado com Gabriel. Havia passado o domingo inteiro dividida entre a excitação de talvez ter encontrado alguém especial e o medo de estar se iludindo. Isa, você está bem? Parece preocupada, perguntou Fernanda, sua colega de trabalho há 4 anos. Só pensando na vida, respondeu Isabela ligando o computador. Problemas em casa? Isabela hesitou. Fernanda era uma boa amiga, mas como explicar que havia conhecido um milionário que parecia interessado nela? Conheci um cara, disse finalmente. Oba, conta tudo. É do curso de marcenaria? Ele é diferente do que estou acostumada. Diferente como? Rico? Isabela olhou surpresa para a amiga. Por que perguntou isso? Sei lá. Você falou com uma cara estranha, como se fosse algo complicado. Fernanda puxou a cadeira para mais perto. É rico? Muito. Nossa! E aí? Qual o problema? Fernanda, você não acha que é meio estranho? Um cara rico interessado em mim? Por que seria estranho? Você é linda, inteligente, trabalhadora. Qualquer homem com 2 neurônios se interessaria por você. Isabela sorriu agradecida pelo apoio da amiga, mas ainda insegura. É que são mundos muito diferentes, sabe? Ele deve estar acostumado com mulheres mais sofisticadas. Isabela Santos, pare com isso agora mesmo. Você é sofisticada, só que de uma forma diferente. Tem educação, caráter, sonhos. Isso vale mais que qualquer grife cara. Durante o dia, Isabela não conseguiu se concentrar completamente no trabalho. Os números dançavam na tela do computador enquanto ela repensava cada palavra da conversa com Gabriel. Às 6 da tarde, quando estava saindo do prédio, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Isabela? É o Gabriel. Seu coração deu um salto. Oi, como conseguiu meu número? Marcelo me passou, disse que tinha uma informação importante sobre o curso para te dar. Desculpe a mentira. Apesar de tudo, Isabela sorriu. Que informação importante. Que sinto sua falta mesmo tendo te visto há apenas 2 dias. Ela parou na calçada, sentindo o rosto esquentar. Gabriel, sei que você pediu tempo para pensar, mas não consegui esperar até quarta-feira. Posso te ver hoje? Isabela olhou ao redor para o movimento da avenida, para as pessoas correndo para pegar seus transportes. Sua vida normal, previsível. Onde? Onde você quiser. Escolhe um lugar onde se sinta confortável. Ela pensou por um momento. Conhece a Praça da Liberdade? Encontro você lá em quanto tempo? 1 hora. Preciso passar em casa primeiro. Perfeito, Isabela. Sim? Obrigado por aceitar me ver. Quando Isabela chegou em casa, sua mãe estava na cozinha preparando o jantar. Chegou cedo hoje, filha? Oi, mãe. Vou sair novamente, encontrar um amigo. Dona Carmen, uma mulher de 55 anos com cabelos grisalhos e olhos atentos, olhou a filha com curiosidade. Amigo novo? Do curso de marcenaria. Homem? Isabela suspirou. Sua mãe tinha uma intuição quase sobrenatural para essas coisas. É, mãe. É sério? Ainda não sei. Por isso vou conversar com ele.
Dona Carmen se aproximou da filha, secando as mãos no avental. Isa, você sabe que só quero sua felicidade, né? Mas tome cuidado. Você tem um coração muito generoso. Eu sei, mãe. Isabela tomou um banho rápido, vestiu uma calça jeans e uma blusa simples mas bonita e seguiu para a Praça da Liberdade. Gabriel já estava lá quando ela chegou, sentado em um dos bancos observando as pessoas passarem. Pensei que você pudesse não vir, disse ele, levantando-se quando a viu se aproximar. Pensei em não vir, admitiu Isabela, mas decidi que você merece uma conversa honesta. Eles caminharam até um banco mais afastado e se sentaram. A praça estava movimentada com pessoas voltando do trabalho e crianças brincando. Gabriel, preciso que você entenda minha realidade, começou Isabela. Acordo às 5:30 da manhã. Tomo 2 ônibus para chegar ao trabalho. Fico 8 horas fazendo contas de outras pessoas. Volto para casa. Cuido da minha mãe e do meu irmão. E à noite vou para o curso. Aos finais de semana, faço faxina, mercado e, se sobrar um tempinho, descanso. Gabriel a ouvia atentamente sem interromper. Minha vida não tem glamour, Gabriel. Não tenho tempo para cuidar de unhas, cabelo, roupas. Nunca viajei para fora do estado. Nunca comi em um restaurante caro. Você tem certeza de que quer se envolver com alguém assim? Isabela, disse Gabriel suavemente. Posso te fazer uma pergunta? Ela assentiu. No que você pensa quando está trabalhando com madeira? A pergunta a pegou de surpresa. Como assim? Que sentimentos você tem quando está criando algo com as próprias mãos? Isabela pensou por um momento. Sinto paz, como se estivesse no lugar certo, fazendo a coisa certa. Sinto que estou criando algo que vai durar, que vai fazer parte da vida de alguém. Gabriel sorriu. É exatamente isso que sinto quando estou perto de você. Isabela o olhou, sentindo os olhos se encherem de lágrimas. Não importa sua rotina, suas roupas, se você já viajou ou não. O que importa é quem você é. E você é a pessoa mais genuína que já conheci. Gabriel, sei que nossa diferença de situação financeira pode complicar as coisas, mas quero tentar. Quero que você me dê uma chance de provar que isso é real. Isabela olhou para as próprias mãos, calejadas do trabalho, unhas simples e curtas. Depois olhou para Gabriel, com sua aparência cuidada, mas olhos sinceros. E se não der certo? Se no final você perceber que somos incompatíveis mesmo? E se der certo? Se descobrirmos que 2 pessoas de mundos diferentes podem criar algo bonito juntas? Isabela respirou fundo. Sua vida toda havia sido uma sucessão de escolhas práticas, seguras. Pela primeira vez, tinha a chance de escolher algo que fazia seu coração acelerar, mesmo que fosse arriscado. Está bem, disse finalmente. Vamos tentar. Mas devagar, Gabriel. Preciso ter certeza de que você entende no que está se metendo. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Gabriel foi como o sol aparecendo depois de uma tempestade. Devagar, concordou ele, no seu tempo. Eles ficaram sentados na praça conversando até escurecer, compartilhando histórias de suas infâncias tão diferentes, seus medos, suas esperanças. E pela primeira vez desde que havia conhecido Gabriel, Isabela permitiu que a esperança crescesse em seu coração. Talvez, apenas talvez, mundos diferentes pudessem mesmo se encontrar e criar algo bonito. 2 semanas depois, Isabela e Gabriel haviam estabelecido uma rotina delicada, mas crescente. Ele passou a buscá-la no escritório 2 vezes por semana, e eles iam para lugares simples. Uma lanchonete no centro, um parque, uma feira de artesanato. Gabriel fazia questão de se adaptar ao mundo dela, nunca sugerindo lugares que pudessem constrangê-la. Nesta terça-feira, Isabela estava terminando de organizar uns relatórios quando Fernanda se aproximou de sua mesa com um sorriso maroto. Isa, tem um príncipe encantado te esperando lá embaixo. Isabela olhou pela janela e viu Gabriel encostado em seu carro. Não o BMW que ela havia visto uma vez, mas um Honda Civic preto, mais discreto. Ele estava conversando com seu João, o porteiro, e ambos pareciam estar se divertindo. Ele trouxe um carro diferente, comentou Fernanda, que estava espiando junto com ela. Provavelmente para não chamar atenção, murmurou Isabela. Esse homem está realmente interessado em você, hein? Até mudou de carro. Isabela desceu e encontrou Gabriel rindo de algo que seu João havia contado. Esse seu namorado é gente boa, menina,
disse o porteiro, piscando para ela. Estava me contando que também perdeu o pai cedo. Isabela olhou surpresa para Gabriel, que deu de ombros. Estávamos conversando sobre família. Durante o caminho para a lanchonete que haviam escolhido, Isabela percebeu que Gabriel dirigia com naturalidade no trânsito caótico do centro, sem a impaciência que esperaria de alguém acostumado com motorista particular. Você realmente dirigiu até aqui sozinho? Perguntou ela. Claro, por quê? Pensei que pessoas como você tivessem motorista. Gabriel riu. Pessoas como eu. Isabela, não sou um extraterrestre. Aprendi a dirigir aos 18 como todo mundo. Mas e o BMW que vi naquele dia no mercado? Aquele uso mais para compromissos de trabalho. Este é meu carro pessoal. Isabela o estudou. A cada encontro, Gabriel a surpreendia com pequenas demonstrações de que talvez a distância entre seus mundos não fosse tão intransponível quanto ela imaginava. Na lanchonete, eles pediram hambúrgueres e refrigerante. Gabriel comia com apetite genuíno, sem nenhum sinal de estar fazendo esforço para se adaptar. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse Isabela. Sempre pode. Como sua família reagiu quando você começou a dar aulas voluntárias? Gabriel fez uma expressão de desconforto. Não muito bem. Minha mãe acha que é uma fase, e meus primos que trabalham na empresa acham que estou maluco. E não estão certos? Sobre estar maluco? Gabriel sorriu. Talvez um pouco, mas é a primeira vez em anos que acordo animado para fazer alguma coisa. E sobre mim? Eles sabem que você está... Que estamos nos vendo? Gabriel hesitou e Isabela percebeu imediatamente. Ainda não contei para eles, admitiu ele. Isabela sentiu uma pontada de insegurança. Por quê? Porque quero proteger o que temos. Minha família tem opiniões muito fortes sobre tudo. Não quero que interferiram em algo que está crescendo de forma tão natural. Opiniões sobre que tipo de mulher eu sou, você quer dizer? Isabela, não é isso. Gabriel, se você tem vergonha de mim... Parece, interrompeu ele firmemente pegando a mão dela sobre a mesa. Nunca, jamais teria vergonha de você. É o contrário. Tenho orgulho de estar com alguém tão íntegra e corajosa. Isabela o olhou nos olhos, procurando sinais de mentira, mas encontrou apenas sinceridade. Então, por que não conta para eles? Porque minha família tem o dom de complicar as coisas boas da minha vida. E você é muito importante para eu arriscar perder por causa de preconceitos deles. A honestidade na voz dele a tocou, mas também a preocupou. Se Gabriel achava que sua família não a aceitaria, talvez estivessem mesmo destinados ao fracasso. Gabriel, isso não pode ser uma relação secreta para sempre. Eu sei, só me dá um pouco mais de tempo. Quero que nossa relação esteja mais sólida antes de enfrentar essa batalha. Isabela assentiu, mas uma nuvem de preocupação se instalou em seu coração. No sábado seguinte, Isabela estava no curso fazendo um projeto pessoal, uma pequena estante que havia prometido para o quarto do irmão, quando Gabriel se aproximou com uma expressão pensativa. Posso ver? Perguntou ele, observando o trabalho dela. Ainda está no início, mas a ideia é fazer nichos em alturas diferentes para os livros e games dele. Gabriel examinou os desenhos e medidas que Isabela havia feito. Está perfeito. Você tem mesmo um olho natural para design. Obrigada. Aprendi observando móveis em magazines e adaptando para o que é possível fazer. Gabriel ficou em silêncio por um momento, claramente pensando em algo. Isabela, posso te fazer uma proposta? Ela o olhou com cautela. Que tipo de proposta? Há um evento beneficente no próximo sábado. É para arrecadar fundos para oficinas profissionalizantes em comunidades carentes. Pensei que talvez você gostasse de ir comigo. Isabela parou de lixar a madeira. Um evento social. É uma causa que faz sentido para nós dois. E seria uma forma de me apresentar para sua família, completou ela. Sim, admitiu Gabriel. Sei que disse que queria esperar mais, mas percebi que estava sendo covarde. Você merece que eu assuma publicamente o que sinto por você. Isabela pousou a lixa na bancada. Gabriel, esse tipo de evento... Que tipo de roupa as pessoas usam? Nada muito formal. Algo elegante, mas não precisa ser ostensivo. O que é elegante, mas não ostensivo para pessoas do seu meio social? Gabriel percebeu o dilema que havia criado. Isabela, não tenho roupas para esse tipo de ocasião, Gabriel, e não tenho dinheiro para comprar.
Então vamos comprar juntos. Não, respondeu ela firmemente. Não vou deixar você me vestir como se eu fosse uma boneca. Não é isso. Seria você me transformando em algo que não sou para eu me encaixar no seu mundo. Gabriel percebeu que havia tocado em um ponto sensível. Desculpe, não pensei direito antes de fazer o convite. Isabela suspirou. Não, eu é que estou sendo exagerada. É que tenho medo, Gabriel. Medo de ir para um lugar onde todos vão saber que não pertenço ali. Você pertence onde eu estou, disse Gabriel suavemente, mas entendo o seu receio. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus pensamentos. E se, disse Isabela finalmente, e se eu aceitar ir, mas com uma condição? Qualquer uma. Quero que me conte sobre sua família antes, sobre o que posso esperar deles. Gabriel assentiu. Justo. Na quarta-feira seguinte, eles se encontraram em um café próximo ao trabalho de Isabela. Gabriel parecia mais sério que o usual. Minha mãe se chama Helena Mendoza, tem 62 anos e praticamente vive para os eventos sociais de São Paulo. Digamos, uma pessoa com opiniões muito definidas sobre o tipo certo de companhias. Ou seja, ela não vai gostar de mim. Ela não gosta de ninguém no início, mas se der uma chance para você conhecê-la... Gabriel, seja honesto comigo. Ele suspirou. Provavelmente ela vai ser fria no primeiro encontro. Vai tentar te intimidar, fazer perguntas sutilmente ofensivas. É a forma dela de proteger a família. E seus primos? Ricardo e Marcelo são sócios na empresa. São competitivos. Vão tentar descobrir se você tem segundas intenções em relação ao meu dinheiro. Isabela balançou a cabeça. Isso tudo parece um filme de drama familiar. É um pouco dramático mesmo, admitiu Gabriel. Mas, Isabela, quero que saiba que não importa como eles reajam. Você é importante para mim e ninguém vai mudar isso. Isabela o olhou por um longo momento. Está bem. Vou ao evento. Sério? Sério. Mas com uma condição. Se em algum momento eu me sentir muito desconfortável, nós vamos embora. Sem discussão. Combinado. Gabriel pegou a mão dela sobre a mesa. Isabela, obrigado. Sei que isso não é fácil para você. Não é. Mas se isso é importante para você, é importante para mim também. Naquela noite, quando Isabela contou para a mãe sobre o convite, Dona Carmen ficou em silêncio por um longo tempo. Filha, você tem certeza disso? Não, mas acho que preciso tentar. Só. Não esqueça quem você é, está bem? Não mude para agradar essas pessoas. Não vou mudar, mãe. Mas enquanto se deitava para dormir, Isabela se perguntou se seria possível manter-se fiel a si mesma em um mundo tão diferente do seu. E pela primeira vez, desde que havia conhecido Gabriel, questionou se o amor realmente era suficiente para superar todas as barreiras. No sábado pela manhã, uma semana antes do evento, Gabriel apareceu na casa de Isabela com uma surpresa. Trouxe alguém para te conhecer, disse ele quando ela abriu a porta. Uma mulher de cerca de 40 anos, elegante, mas com um sorriso caloroso, estava parada atrás dele. Isabela, esta é Patrícia, minha prima. Patrícia, esta é Isabela. Finalmente! Exclamou Patrícia, abraçando Isabela como se fosse uma velha conhecida. Gabriel não para de falar sobre você. Posso entrar? Trouxe algumas opções de vestido para o evento. Isabela olhou confusa para Gabriel. Como assim? Patrícia tem uma boutique, mas também trabalha como stylist. Pensei que vocês duas poderiam se dar bem. E me ofereci para ajudar com o look para sábado, completou Patrícia. Sem pressão, sem mudanças drásticas, só realçar a beleza que você já tem. Isabela hesitou, mas havia algo genuíno na simpatia de Patrícia que a fez relaxar. Está bem, entrem. As próximas 2 horas foram uma revelação para Isabela. Patrícia trouxera 5 vestidos diferentes, todos elegantes, mas não exagerados, e ficou claro que ela havia escolhido peças que realçariam a personalidade de Isabela, não que a esconderiam. Este aqui, disse Patrícia, mostrando um vestido azul marinho simples, mas sofisticado. Vai ficar perfeito com sua cor de pele e cabelo. Isabela experimentou o vestido e se olhou no espelho. Era ela mesma, mas uma versão mais elegante. Está linda, murmurou Gabriel, que havia ficado esperando na sala com Dona Carmen. Está mesmo,
concordou sua mãe com um sorriso orgulhoso. Então está decidido, disse Patrícia. Sábado que vem, você vai arrasar. Isabela sorriu, sentindo-se mais confiante. Talvez conseguisse enfrentar a família Mendoza, afinal. No sábado do evento, Isabela acordou com um frio no estômago que não tinha nada a ver com a temperatura de março em São Paulo. Havia dormido mal, sonhando com situações constrangedoras, onde não sabia como se comportar ou o que falar. Dona Carmen preparou um café da manhã especial, tapioca com queijo e um suco de laranja fresh. Coma, filha. Precisa estar forte para hoje. Não estou com fome, mãe. Isabela Santos, você vai comer nem que eu tenha que enfiar na sua boca, disse Dona Carmen com aquele tom que não admitia discussão. E para de ficar nervosa. Você é uma moça educada, inteligente e bonita. Se eles não reconhecerem isso, o problema é deles, não seu. Às 4 da tarde, Patrícia chegou para ajudar Isabela a se arrumar. Trouxe uma maquiadora amiga que fez uma maquiagem natural, mas elegante, realçando os olhos castanhos de Isabela. Lembra do que conversamos, disse Patrícia enquanto ajustava o vestido. Seja você mesma. Não tente impressionar ninguém fingindo ser quem não é. E se eles perceberem que não pertenço ali? Isabela, você pertence a qualquer lugar onde esteja uma pessoa de caráter como você. O resto é só teatro social. Gabriel chegou às 6 em ponto, usando um terno escuro elegante, mas não ostensivo. Quando viu Isabela, ficou literalmente sem palavras por alguns segundos. Você está deslumbrante, conseguiu dizer finalmente. Não exagera, respondeu Isabela, mas o sorriso dela mostrava que havia gostado do elogio. Não estou exagerando. Está perfeita. Durante o trajeto até o hotel onde aconteceria o evento, Gabriel percebeu que Isabela estava tensa. Quer que eu conte algumas coisas sobre as pessoas que vamos encontrar? Pode ajudar você a se sentir mais à vontade. Pode ser. Minha prima Patrícia você já conheceu. Ela vai estar lá com o marido, que é advogado e muito gente boa. Meus primos Ricardo e Marcelo provavelmente vão tentar te interrogar sutilmente, mas não por maldade. É o jeito protetor deles. E sua mãe? Gabriel fez uma pausa. Minha mãe vai ser observadora. Ela precisa de tempo para conhecer as pessoas, mas quando ela gostar de alguém, é para sempre. Você está tentando me preparar para ela não gostar de mim imediatamente. Estou tentando te preparar para que não leve para o lado pessoal se ela parecer distante no início. O hotel era imponente, com um portão de entrada onde vários carros de luxo estavam sendo entregues para o manobrista. Isabela observou as pessoas descendo dos veículos, todas impecavelmente vestidas, com uma confiança natural que vinha de anos de frequentar eventos como aquele. Pronta? Perguntou Gabriel, oferecendo-lhe o braço. Não, mas vamos lá mesmo assim. O salão principal estava lindamente decorado, com flores exuberantes e iluminação suave. Aproximadamente 200 pessoas circulavam pelo espaço, conversando em grupos, enquanto garçons serviam canapés e champanhe. Gabriel! Uma voz feminina o chamou. Era Patrícia, radiante em um vestido vermelho, acompanhada de um homem alto de óculos. Isabela, que linda você ficou, disse Patrícia, abraçando-a calorosamente. Este é meu marido, Fernando. Prazer, Isabela. Gabriel não para de falar sobre você, disse Fernando, cumprimentando-a com um sorriso genuíno. Isabela começou a relaxar. Pelo menos algumas pessoas ali pareciam normais e acolhedoras. Vem, vou te apresentar para mais algumas pessoas, disse Patrícia, pegando Isabela pelo braço. Pelos próximos 20 minutos, Isabela foi apresentada a vários casais e conhecidos de Gabriel. A maioria foi educada e simpática, fazendo perguntas normais sobre seu trabalho e interesses. Ela começou a pensar que talvez suas preocupações fossem exageradas, até que uma voz fria falou atrás dela. Gabriel. Eles se viraram e viram uma mulher alta e elegante, com cabelos loiros perfeitamente penteados e usando um conjunto de pérolas. Mesmo sem apresentações, Isabela soube imediatamente que era Helena Mendoza. Mãe, disse Gabriel beijando o rosto dela. Esta é Isabela Santos. Isabela, minha mãe, Helena. Senhora Mendoza, muito prazer, disse Isabela, estendendo a mão. Helena apertou sua mão brevemente, estudando Isabela dos pés à cabeça, com um olhar que parecia catalogar cada detalhe. Então você é a amiga que Gabriel anda frequentando.
A forma como disse amiga deixou claro que duvidava de que fosse apenas isso. Sim, nos conhecemos no curso de marcenaria, respondeu Isabela, tentando manter a voz firme. Marcenaria. Que interessante. O tom sugeria que não achava interessante de forma alguma. E qual sua formação, Isabela? Sou técnica em contabilidade. Ah, Helena fez uma pausa que parecia durar uma eternidade. E onde trabalha? Isabela sentiu as bochechas esquentarem, mas se manteve firme. Em um escritório de contabilidade no centro da cidade. Que coisa! Helena olhou para Gabriel com uma expressão que Isabela não conseguiu decifrar. Gabriel, querido, preciso te apresentar para alguns investidores que estão interessados no novo projeto da Barra. Isabela, foi um prazer. A despedida foi claramente uma dispensa. Helena se afastou levando Gabriel consigo, deixando Isabela sozinha no meio do salão elegante. Patrícia apareceu imediatamente ao lado dela. Não liga para a minha tia. Ela é assim com todo mundo no início. Ela me odeia, murmurou Isabela. Ela não te odeia, ela só precisa de tempo para processar que Gabriel está sério sobre alguém. Isabela observou de longe, enquanto Helena apresentava Gabriel para várias pessoas, incluindo uma jovem loira deslumbrante que claramente conhecia a família há muito tempo. Quem é aquela? Perguntou Isabela, indicando a moça loira. Patrícia seguiu seu olhar e fez uma expressão de desconforto. Marina Vasconcelos, ex-noiva do Gabriel. Isabela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ex-noiva? Terminaram há alguns meses, mas as famílias ainda são muito próximas. Isabela observou Marina cumprimentar Gabriel com familiaridade, tocando seu braço de forma íntima enquanto conversavam. Viu Helena sorrindo aprovadoramente para a interação. Naquele momento, Isabela entendeu exatamente onde estava e qual era seu lugar ali. Não era uma convidada, era uma intrusa. Isabela estava na varanda do hotel, precisando de ar fresco, quando ouviu vozes atrás dela. Eram duas mulheres da idade de Helena, conversando sem perceber sua presença. Helena deve estar mortificada, dizia uma delas. Depois de Marina, que é tão adequada, Gabriel aparecer com uma contabilista. Ouvi dizer que se conheceram em algum curso profissionalizante, respondeu a outra. Pelo menos ele está fazendo caridade de forma criativa. Isabela fechou os olhos, sentindo cada palavra como uma punhalada. Caridade. Era assim que viam seu relacionamento com Gabriel. Gabriel está passando por uma fase, claramente. Helena é inteligente em não fazer muito drama. Eventualmente ele vai cansar e voltar para alguém do mesmo nível social. Marina ainda está interessada? Obviamente. E as famílias adorariam ver eles juntos de novo. Isabela não aguentou ouvir mais. Voltou para o salão procurando Gabriel e o encontrou ainda no grupo onde Helena o havia deixado. Marina estava ao lado dele, rindo de algo que ele havia dito. Quando Gabriel a viu se aproximar, imediatamente se desculpou do grupo e veio em sua direção. Isabela, estava procurando você. Como está se sentindo? Precisamos conversar, disse ela, tentando manter a voz estável. Claro, quer ir para um lugar mais reservado? Eles saíram para um terraço menor, longe da multidão. Isabela respirou fundo antes de falar. Gabriel, acho que devemos parar com isso. O quê? Ele pareceu genuinamente chocado. Por quê? Porque acabei de entender algo muito importante. Para você, posso ser uma aventura interessante, uma forma de se rebelar contra sua família. Mas para mim, isso é real. E eu não posso continuar sendo o seu projeto de caridade. Isabela, de onde está tirando isso? Você não é caridade para mim. Não é? Então por que sua mãe me olha como se eu fosse uma oportunista? Por que sua ex-noiva está ali dentro, claramente esperando você sair dessa fase e voltar para ela? Gabriel passou a mão pelo cabelo, frustrado. Minha mãe precisa de tempo para te conhecer. E Marina não significa nada para mim. Mas significa para sua família. Eu vi como sua mãe sorriu quando vocês estavam conversando. Isabela, você está tirando conclusões precipitadas. Estou. Ela se virou para ele com lágrimas nos olhos, mas voz firme. Gabriel, quando você pensa no futuro, no que realmente quer, consegue me imaginar fazendo parte permanente da sua vida? Casando comigo, me levando para eventos da empresa, apresentando para colegas de negócio? Gabriel ficou em silêncio por um momento longo demais. Isabela,
Não pensei tão longe ainda. E ali estava a resposta que ela precisava ouvir. Exato. Porque no fundo você sabe que isso não vai dar certo a longo prazo. Somos de mundos muito diferentes, Gabriel. E por mais que você goste da ideia de estar com alguém autêntica, eventualmente você vai querer voltar para a sua vida normal. Isso não é verdade. É sim. E está tudo bem. Você não é uma má pessoa por isso, mas eu não posso continuar me iludindo. Gabriel se aproximou dela, tentando pegá-la pelas mãos, mas Isabela se afastou. Isabela, por favor, não termine assim. Podemos resolver isso. Não tem nada para resolver, Gabriel. Você é uma pessoa maravilhosa. E estes últimos meses foram especiais. Mas eu não posso viver esperando você decidir se sou suficientemente boa para seu mundo. Você é mais que suficientemente boa. Para ser sua namorada secreta, para ser alguém com quem você se diverte, mas que nunca vai realmente fazer parte da sua vida? Não, Gabriel. Mereço mais que isso. Ela começou a andar em direção à saída, mas Gabriel a seguiu. Isabela, espera. Pelo menos me deixa te levar para casa. Não, vou de táxi. Preciso processar tudo isso sozinha. Gabriel ficou parado, observando Isabela se afastar. Parte dele queria correr atrás, insistir, lutar pelo que tinham. Mas outra parte, a parte honesta, sabia que ela estava certa. Ele não havia pensado realmente no futuro deles porque, no fundo, sabia que seria complicado. Havia se apaixonado por Isabela, isso era real. Mas também sabia que apresentá-la como sua companheira séria para seu mundo social seria uma batalha constante. E Isabela merecia mais que isso. Na volta para casa, dentro do táxi, Isabela deixou as lágrimas correrem livremente. Havia feito a coisa certa, isso ela sabia. Mas doía mais do que imaginou que seria possível. Seu telefone tocou várias vezes. Gabriel tentando ligar. Ela desligou sem atender. Quando chegou em casa, Dona Carmen estava esperando acordada. Como foi, filha? Isabela se jogou no colo da mãe e chorou como não chorava há anos. Acabou, mãe, acabou. Dona Carmen afagou os cabelos da filha sem fazer perguntas. Às vezes, uma mãe sabe exatamente quando deve apenas oferecer colo e silêncio. Você fez o que achou certo? Perguntou finalmente. Fiz. Então está tudo bem. Vai doer por um tempo, mas você vai ficar bem. Isabela assentiu, sabendo que a mãe estava certa. Ficaria bem. Mas primeiro precisaria aprender a viver sem Gabriel Mendoza. 2 semanas se passaram desde o evento. Isabela havia voltado à sua rotina normal. Trabalho, curso de marcenaria, casa. Mas tudo parecia sem cor. Gabriel não havia mais aparecido no curso. E Marcelo apenas disse que ele havia avisado que precisava se afastar temporariamente. Você está fazendo o projeto da estante com menos entusiasmo que de costume, comentou Carla durante uma das aulas. Estou um pouco cansada, só isso, mentiu Isabela, focando no entalhe que estava fazendo. A verdade era que trabalhar com madeira havia se tornado doloroso. Cada movimento das ferramentas a lembrava das mãos de Gabriel guiando as suas, da primeira vez que ele havia dito com a mão mais firme assim. Mas ela persistia, porque a marcenaria era seu sonho, não dele, e não ia desistir por causa de um coração partido. Durante esses dias, Isabela havia refletido muito sobre tudo o que aconteceu. Não se arrependia de ter terminado o relacionamento. Sabia que havia feito a escolha certa, mas isso não tornava a saudade menos intensa. No escritório, Fernanda tentava animá-la com piadas e convites para sair, mas Isabela educadamente recusava tudo. Precisava desse tempo para se curar. Isa, chegou uma encomenda para você, disse seu João na quinta-feira, entregando-lhe uma caixa grande. Isabela franziu a testa. Não havia encomendado nada. Subiu para o apartamento e abriu a caixa cuidadosamente. Dentro estava um conjunto completo de ferramentas de marcenaria profissionais, formões de várias espessuras, plainas, esquadros, serras manuais, tudo de excelente qualidade. No fundo da caixa havia um envelope com seu nome. Dentro, uma carta escrita à mão. Isabela, sei que você não quer falar comigo agora, e respeito isso, mas não podia deixar de enviar estas ferramentas. Não é um presente para te conquistar de volta. É um investimento no seu talento. Você merece ter as melhores ferramentas para realizar seus sonhos. E seus sonhos merecem se tornar realidade, independentemente de mim. Com carinho e admiração, Gabriel PS.
Há uma oficina disponível para aluguel na Vila Madalena. O endereço está no cartão em anexo. O proprietário é amigo da família e está disposto a fazer um preço especial para artesãos iniciantes. Isabela segurou a carta com as mãos tremendo. Era típico de Gabriel. Generoso, atencioso, mas também um lembrete doloroso de como suas realidades eram diferentes. Para ele, dar ferramentas caras e conseguir um espaço com desconto eram gestos simples. Para ela, representavam meses de economia. Dona Carmen apareceu na porta do quarto. Que foi, filha? Isabela mostrou as ferramentas e leu a carta para a mãe. Esse menino realmente gosta de você, comentou Dona Carmen, examinando uma das plainas. Estas ferramentas devem custar uma fortuna. É exatamente o problema, mãe. Ele resolve meus problemas com dinheiro, porque não entende que não é sobre dinheiro. E sobre o que é? Isabela pensou por um momento. É sobre construir algo juntos. É sobre ele acreditar que nosso relacionamento tem futuro o suficiente para enfrentar as dificuldades. Dona Carmen assentiu. E você? Acredita que tem futuro? Acreditava, mas sozinha não funciona. Naquela noite, Isabela ligou para o número do cartão que Gabriel havia deixado. O proprietário da oficina, seu Roberto, foi extremamente educado e ofereceu um aluguel que, embora ainda alto para seus padrões, era viável se ela conseguisse alguns trabalhos extras. Posso ver o espaço amanhã? Perguntou ela. Claro, menina. Já era hora de ter uma marceneira talentosa por aqui. Enquanto isso, Gabriel passava seus dias mergulhado no trabalho, tentando se distrair da ausência de Isabela. Havia voltado a frequentar os eventos sociais da família, mas tudo lhe parecia superficial e vazio. Você está diferente, comentou Marina durante um jantar na casa de amigos em comum. Ela havia se aproximado dele várias vezes nas últimas semanas, claramente testando se havia uma abertura para a reaproximação. Estou bem, respondeu Gabriel, sem muito entusiasmo. Ouvi dizer que você não está mais dando aquelas aulas voluntárias. Precisei me afastar temporariamente. Marina sorriu interpretando isso como uma confirmação de que ele havia superado sua fase rebelde. Que bom, sempre soube que você voltaria ao normal. Gabriel a olhou com uma expressão que ela não conseguiu interpretar. Normal? Sim, voltaria para seu verdadeiro mundo com pessoas adequadas. Nesse momento, Gabriel compreendeu algo fundamental. Marina, sua mãe, todo o seu círculo social, viam seu relacionamento com Isabela exatamente como Isabela havia dito. Uma fase temporária, uma aventura antes de voltar à normalidade. E isso o incomodava profundamente. Marina, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se eu decidisse mudar de vida completamente, trabalhar com as mãos, viver de forma mais simples, casar com alguém de outra classe social, você me apoiaria? Marina riu como se ele tivesse contado uma piada. Gabriel, não seja ridículo. Por que alguém como você faria isso? E ali estava a resposta que Gabriel precisava ouvir. 3 meses depois, Isabela estava em sua nova oficina na Vila Madalena, colocando os últimos acabamentos em uma mesa de jantar que havia levado 5 semanas para fazer. Era sua terceira encomenda desde que abrira o ateliê Mãos que Criam, e a mais complexa até então. O espaço era pequeno, mas aconchegante, com as ferramentas que Gabriel havia enviado, organizadas cuidadosamente nas paredes. Ela havia conseguido 2 clientes através de indicações de Patrícia, que, para sua surpresa, havia mantido contato e se tornado uma amiga verdadeira. Isabela, tem alguém aqui! Gritou seu Roberto do pátio. Ela limpou as mãos no avental e foi até a entrada. Parou ao ver Gabriel parado na porta, usando jeans e uma camiseta simples, com uma expressão nervosa. Oi, disse ele. Oi, respondeu ela sem saber como se sentir. O coração acelerou, mas ela manteve a guarda alta. Posso entrar? Isabela hesitou, mas acabou concordando. Gabriel olhou ao redor da oficina com admiração genuína. Está incrível, Isabela. Realmente incrível. Obrigada. Ela cruzou os braços, mantendo distância. O que está fazendo aqui? Gabriel respirou fundo. Vim te devolver algo. Ele estendeu um envelope para ela. Isabela o abriu e encontrou um cheque, o reembolso integral do valor das ferramentas. Gabriel, não posso aceitar isso. Pode sim, e deve. Você estava certa naquela noite.
Não posso resolver nossos problemas com dinheiro e não era meu lugar tomar decisões sobre sua vida. Isabela o estudou. Havia algo diferente nele, uma seriedade que ela não havia visto antes. Só isso? Veio aqui para me devolver dinheiro? Não. Vim te contar que deixei a empresa da família. Isabela o olhou com surpresa. O quê? Passei os últimos meses pensando sobre tudo que você disse, e você estava certa. Eu estava brincando de se rebelar, mas na hora do vamos ver, não tinha coragem de realmente mudar. E agora tem? Gabriel deu um passo em direção a ela. Isabela, vendi minha parte da empresa para meus primos. Comprei um terreno no interior, em Atibaia, onde meu avô cresceu. Vou montar uma escola de ofícios, marcenaria, carpintaria, serralheria. Para jovens em situação de vulnerabilidade. Isabela ficou em silêncio processando a informação. É um projeto que vai levar anos para dar certo, se é que vai dar. Não vai ser glamuroso, não vai me fazer rico, mas vai ter propósito. Gabriel, não estou te contando isso para te impressionar ou para que você volte para mim, interrompeu ele. Estou contando porque você estava certa sobre quem eu era e queria que soubesse que decidi mudar isso. Isabela sentiu lágrimas nos olhos, mas não sabia se eram de tristeza ou de algo mais complexo. E sua família? Minha mãe não fala comigo há 2 semanas. Marina disse que eu enlouqueci completamente. Meus primos acham que vou falir em 1 ano. Gabriel sorriu com ironia. Mas pela primeira vez em anos durmo bem à noite. Gabriel? Isabela começou, mas ele levantou a mão. Deixa eu terminar. Não vim aqui com expectativas. Sei que talvez seja tarde demais para nós. Mas queria que você soubesse que suas palavras mudaram minha vida. E queria te agradecer por ter tido coragem de me dizer a verdade, mesmo sabendo que ia doer. Isabela limpou uma lágrima que havia escapado. Você realmente largou tudo? Larguei. E sabe o que mais? Voltei a dar aulas no curso técnico. Marcelo me aceitou de volta como instrutor voluntário. Mesmo depois de ter sumido? Mesmo depois. Inclusive, ele me pediu para te dar um recado. Que recado? Gabriel sorriu. Que você pode voltar a frequentar as aulas. Aparentemente, a turma sente sua falta. Isabela riu apesar das lágrimas. Eu também sinto falta das aulas. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando um ao outro. Havia tanto a ser dito, tantos sentimentos complexos. Gabriel, disse Isabela finalmente, o que você realmente quer? Digo, de mim, de nós? Quero uma chance de começar do zero, de te conhecer de novo, agora que sei quem realmente sou. Quero construir algo real contigo se você me deixar. E se sua família nunca aceitar isso, então eles vão perder a chance de conhecer a mulher mais extraordinária que já conheci. Isabela olhou para as próprias mãos, marcadas pelo trabalho com madeira, depois para Gabriel. Seria devagar, disse ela. Muito devagar. O mais devagar que você quiser. E você teria que provar com ações que mudou mesmo, não apenas com palavras. Estou disposto. Isabela respirou fundo. E eu quero conhecer esse projeto em Atibaia. Se for real mesmo, talvez eu possa ajudar com a parte de marcenaria. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Gabriel foi como o sol nascendo. Sério? Sério. Mas primeiro, Isabela pegou uma lima nas mãos. Me ajuda a terminar essa mesa? Se vamos trabalhar juntos, quero ver se você ainda lembra como usar as ferramentas direito. Gabriel riu, pegando uma lixa. Com a mão mais firme assim? Exatamente assim. E enquanto trabalhavam lado a lado no silêncio aconchegante da oficina, com o cheiro da madeira no ar e o som suave das ferramentas, Isabela e Gabriel começaram a construir algo novo. Não apenas um móvel, mas uma fundação sólida para um futuro que eles iriam criar juntos, uma peça de cada vez. 6 meses depois, a escola de ofícios Mãos que Constroem recebeu seus primeiros alunos em Atibaia. Isabela dividia seu tempo entre sua oficina na Vila Madalena e as aulas que dava na escola. E quando Helena Mendoza finalmente visitou o projeto, curiosa para entender o que havia transformado tanto seu filho, encontrou Gabriel e Isabela ensinando um grupo de adolescentes a fazer estantes para a biblioteca comunitária local. Vendo o brilho nos olhos do filho e a forma natural como Isabela lidava com os alunos, Helena começou a compreender que talvez houvesse tipos de riqueza que não podiam ser medidos em conta bancária. Com a mão mais firme assim,
Isabela disse para uma das alunas, guiando seus movimentos com paciência infinita. Gabriel sorriu, observando a mulher que havia mudado sua vida e que agora estava mudando a vida de outros. Algumas construções, pensou ele, valem todos os riscos.